Ok, quero observar só a título de ser um pouquinho cri-cri aqui, né? Há uma pequena divergênciazinha entre as confissões. Isso é interessante porque mostra que nós somos escravos da nossa consciência. Foi por causa disso que os batistas não adotaram a confissão, a declaração de Savoy. Eles escreveram a sua própria confissão para mostrar que eles pensavam diferente dos pedobatistas, dos presbiterianos, mas os consideravam como irmãos. Eles pensavam diferentes dos congregacionais, que também eram pedobatistas, mas os consideravam como irmãos. Mas logo no prefácio eles dizem isso: por questão de consciência nós temos que expor aqui o que nós acreditamos. E para nos diferenciar daqueles que eram considerados uma seita, que eram os anabatistas. Então, era uma injustiça considerar os batistas no mesmo grupo dos anabatistas. E eles também não pensavam como os pedobatistas. Isso é interessante, porque, embora essas visões mostrem divergência, elas não nos dividem apenas por questão de consciência escrava às Sagradas Escrituras. Nós pensamos diferente. Não é porque nós somos melhores, mas é porque a nossa consciência não nos permite pensar que, por exemplo, é possível um bebê fazer parte da aliança, da nova aliança em Cristo Jesus, se um bebê não compreende a nova aliança em Cristo Jesus, se ele não mostra esse novo coração, as leis de Deus impressas em sua mente, seu coração, simplesmente por causa da fé dos pais, por questão de consciência. Nós não enxergamos isso nas Sagradas Escrituras. E por isso nós temos divergências, simples assim. Então, como é que aconteceu? Só para tentar contextualizar os irmãos, obviamente os irmãos já estudaram sobre isso. Primeira confissão foi a confissão, antes da confissão de Westminster, nós temos uma confissão que parecia mais uma declaração de fé de 1644, a primeira confissão de Londres, uma confissão batista, credo batista, só que muito sucinta, formado por 7 igrejas e os seus pastores. Depois dessa confissão, nós vemos realmente uma confissão mais estruturada, que foi a confissão de fé de Westminster, que é uma confissão pedobatista, uma confissão das igrejas reformadas, enquanto denominação, e confissão das igrejas presbiterianas, ou seja, uma confissão que entende que os filhos dos crentes participam da aliança. Essa confissão foi redigida em 1547, publicada em 1549. Primeira confissão. Essa confissão serviu de base para a declaração de Savoy. Por quê? Nós estamos vendo a evolução da reforma. Os presbiterianos entendiam que existia ainda uma relação amigável e harmônica com um certo nível de subserviência entre o Estado e a igreja. Então, a própria confissão deixa isso claro, que ela é um braço ou um instrumento ligado ao Estado. Os congregacionais, o termo já diz isso, entende que o poder está sobre a congregação. Então já é um passo a mais para a reforma. Eles entenderam, olha, a igreja não é subserviente em nenhum sentido ao Estado, ela está completamente separada do Estado. Então, a igreja, ela é autônoma e soberana, tendo como seu cabeça, não o Estado, não o rei, apenas Cristo Jesus. Então, eles fizeram a confissão deles. Só que como foi que eles fizeram a confissão deles? Eles olharam para uma confissão que já estava estabelecida, muito bem estabelecida, escrita por puritanos. Então, não tinha por que eles fazerem outro trabalho, se já tinha um trabalho ali. Eles apenas modificaram aquilo que eles não concordavam. Então, eles pegaram a confissão de Westminster, buscaram ela, continuaram defendendo o pedobatismo, ou seja, o batismo de criança, continuaram defendendo, só que eles mudaram o capítulo sobre a igreja. Eles entendiam que a igreja era uma autônoma e não tinha nenhum grau de subserviência ao Estado. Ok, isso entrou como artigos, como se fosse um apêndice da Declaração de Savoy, 1658. Aí vieram os batistas reformados, os batistas particulares, também puritanos, e disseram, olha, nós concordamos com os pontos que são observados na Confissão de Westminster,
Nós concordamos mais ainda com muitos pontos que são observados na Declaração de Savoy, que é uma declaração congregacional, que como batistas também nós entendemos a autonomia da igreja, só que nós não concordamos com o batismo de infantes. Isso não dá para concordar, não dá para entender que eles fazem parte da aliança. O que aconteceu? Quando a Confissão de Fé Batista de 1689 foi redigida, foi compilada, eles mudaram um pouco mais por causa da sua consciência. Mas voltando um pouquinho aqui, a Declaração de Savoy, que tomou como base a Confissão de Westminster, acrescentou fragmentos otimistas sobre o final dos tempos. O que foi que ela fez? Ela escreveu no artigo 5 do capítulo 26, que fala sobre a igreja, que não estava na Confissão de Westminster. Ela adicionou isso, por quê? Por questão de consciência, por entender. Ela adicionou uma perspectiva otimista sobre o fim, como se nós fôssemos desfrutar de um tempo áureo de paz e glória, o que relegou essa igreja, o que foi imputado a esses irmãos, como uma perspectiva pós-milenista. Então, eu vou ler para vocês aqui parte do artigo 5 do capítulo 26 da Declaração de Savoy. Diz assim: esperamos que nos dias finais, quando o anticristo for aniquilado, os judeus forem chamados e os adversários do reino do seu Filho amado derrotado, as igrejas de Cristo sendo aumentadas e edificadas por um livre e abundante outorga de luz e graça, hão de gozar neste mundo uma condição mais tranquila, pacífica e gloriosa do que jamais tiveram experimentados. Então, essa perspectiva, apesar de não ter uma definição terminológica aqui, mas dá a entender que é uma perspectiva mais otimista e então se encaixa nessa estrutura pós-milenista. Até porque alguns dos seus redatores eram pós-milenistas. John Owen, Thomas Goodwin, eram pós-milenistas, né? Ok. Então, feito isso, foi que a Confissão de Fé Batista de 1689 fez. Se a Declaração de Savoy olhou para a Confissão de Westminster, a Confissão Batista olhou para a Declaração de Savoy e, quando não concordava na Declaração de Savoy, olhou para a de Westminster. Então, está sobreposta sobre a outra.